Olá pessoal, vamos para a aula 74, componentes de um vetor. Muitas vezes chamado de componentes ortogonais. O que é ortogonais? Ortogonais são componentes que fazem 90 graus, que estão no eixo y e x, por exemplo. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só o que são as componentes de um vetor. Quando eu tenho um vetor diagonal, por exemplo, aqui um vetor v, esse vetor v poderá ser trocado por duas componentes, tá? Para achar as componentes de um vetor, o que nós fizemos? Eu vou colocar aqui, ó, o eixo y e o eixo x, ou seja, o nosso plano cartesiano. Y, x se chama plano de Descartes, de cartesiano. Né? Então, olha aqui. Sempre para decompor, se chama assim, decomposição do vetor em suas componentes ortogonais, eu precisarei de duas coisas. Eu precisarei do vetor, né, o módulo do vetor, mas eu precisarei também do ângulo que esse vetor faz, ângulo θ, ângulo alfa, tanto faz, que ele faz com a horizontal ou com a vertical. Bom, como é que é essa historinha de decomposição? É assim, o que nós fizemos antes, quando nós fizemos o vetor soma ou o vetor resultante? O que eu fazia? Eu pegava dois vetores, por exemplo, V1 e V2, e o que eu fazia? Eu pegava V1 e V2 e fazia a soma vetorial. O que é a soma? Eu pego 2 e troco por 1, que eu chamei de vetor resultante. Tá aqui, ó. Eu troco 2 por 1, ou seja, eu faço a composição. 2 vira 1. Aqui é o processo inverso. Eu pego 1 e transformarei em 2. Só que a vantagem é que... Qual é a vantagem? Esse cara está na diagonal. E os vetores que sobrarão serão na vertical e na horizontal. Então aqui, composição. 2 vira 1. Aqui, decomposição. 1 virará 2. Esses dois serão chamados também de projeções. O que é projeção? Projeção é uma sombra. Como assim uma sombra? É como se eu colocasse uma lâmpada aqui em cima e eu pergunto, como é que seria se eu botasse uma lâmpada aqui em cima, isso aqui fosse uma vareta? Como é que seria a sombra? A sombra seria no eixo x, a sombra teria esse tamanho aqui, que é chamado de componente Vx do vetor v. Eu vou transformar agora o v em duas componentes. Agora, se eu botasse uma lâmpada desse lado aqui bem forte, se aqui fosse uma vareta, para onde é que ia dar a sombra? Olha lá, ó. Estou projetando a sombra. Por isso, projeção nos eixos x e y. Então, está lá, olha ali, a componente VY de V. Então, o que eu estou fazendo agora é o processo inverso. Eu vou trocar esse diagonal por dois vetores. Só que esses dois vetores, um está no eixo y e o outro está no eixo x. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que V se transformará em Vx e Vy. Eu troco V por Vx e Vy. Tá? Vetorialmente, V será Vx mais Vy. Nota que é a soma vetorial de x e y. Soma vetorial. Não esquece que somar vetor não é somar escalar, não é somar número. Tá? Então o que nós vamos ter aqui? Ó? Como é que eu acho? Eu já sei então a direção e sentido de x e y. Um na direção do eixo x, outro na direção do eixo y, tá? Com seus respectivos sentidos. Agora, como é que eu acho o módulo de Vx e Vy? Aí nós vamos ter que apelar para as propriedades trigonométricas de um triângulo. Vocês lembram as propriedades de senos e cossenos? Como é que é o cosseno do ângulo θ? Se eu te fizer um triângulo aqui, ó, se eu fizesse um triângulo. Cosseno é o cateto, qual mesmo?
adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, o cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de θ. Bom, adjacente é quem está ao lado, tá? Isso é adjacente. O teu vizinho aí na tua casa, a casa dele está adjacente à tua, ao lado, tá? Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Eu tenho um lado que é Vx, outro lado que é Vy. Esse tamanho também é Vy, tá? Quem é que está, ó, olha aqui está o θ. Quem é que está ao lado? Vx e V. Tá, mas V é hipotenusa. Então, qual é o cateto que está ao lado de θ? Vx. Então, o cosseno de θ será o módulo de Vx sobre a hipotenusa, que é V aqui. Por isso que Vx em módulo é V, olha aqui, ó, o V está dividindo, vai multiplicando o cosseno, vezes o cosseno de θ. Então está aqui a componente Vx. Agora, se Vx é o cateto adjacente, o oposto, olha lá, ó, do outro lado, ó, é o Vy. Então, cateto oposto, Vy sobre a hipotenusa, que é V. O V que está dividindo passa multiplicando. Então a componente Vy terá módulo, que é o módulo de V vezes o seno de θ. É bem fácil, tá? Porque assim, quando a gente fizer a decomposição, tu vai ver que vai ser bem rápido. Eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado. Isso aí eu não vou errar nunca. Agora, Vx será V cosseno. Por quê? Porque o Vx está ao lado do ângulo, desde que esse ângulo esteja aqui na horizontal. Eles poderiam ter me dado esse ângulo. Daí quem estaria ao lado seria Vy. Sempre tem que ver. Quem está ao lado, cosseno. Oposto, seno. Tá? Então Vxv, cosseno. Por quê? Porque Vx está ao lado. Aí. Essa é a chamada componente do vetor. Tá? Então aqui, ó. Notem que se V é igual a Vx mais Vy vetorialmente, a relação entre os módulos aqui vale a relação de Pitágoras. Ó, uma coisa é isso, soma de vetor. Outra coisa é quanto vale V em módulo. V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Por que isso? Por que isso? Ora, porque isso aqui forma um triângulo retângulo. Essa é a hipotenusa, esse é um cateto e esse é um cateto. Então, vale para a relação entre V, Vx e Vy a relação de Pitágoras. E vale também as relações trigonométricas que envolvem a hipotenusa e o ângulo, um dos ângulos. No caso aqui o ângulo com a horizontal. Tá? Então, na próxima aula, que é aplicando a teoria, nós vamos ver como é que funciona isso. Tá? Nós vamos ver como é que, vamos colocar num exemplo, como é que é a decomposição de vetores, tá? Então, qual é a moral disso aqui? Vamos entender. Eu pego um diagonal, uma força, por exemplo, uma velocidade, por exemplo, e troco por duas. Só que essas duas estarão no eixo Y e eixo X. Quando nós tratarmos de força, você vai ver que isso é muito útil. Na prática, eu nunca trabalho lá, por exemplo, no lançamento agora, nos capítulos, daqui a pouquinho nós vamos ver, no lançamento oblíquo. O que é lançar obliquamente, por exemplo, uma bola, fazer um cruzamento, ou uma bola de basquete, uma bola de futebol? O que é lançar obliquamente com uma determinada velocidade? Bom, é lançar para cima e para a direita simultaneamente, entendeu? Então nós precisamos disso aí, nós precisamos trabalhar não com a diagonal, mas com a vertical e com a horizontal. Tá bom? Então tá aqui a aula de decomposição de vetores. Finalizada a aula, aquele abraço. Até lá!